Olá, amigos! Olá, amigas! Bom dia a todos, bom dia a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do nosso programa de estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, dia 11 de 5 de 2024, nesse sabadão, precisamente às 8h03. Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez aos nossos canais Roteiro Espírita TV 7, o nosso muito obrigado, que bom tê-los e tê-las aqui pela primeira vez, é sempre uma alegria receber pessoas novas aqui em nossos canais, voltem mais vezes e quantas vezes vocês desejarem. Para vocês que estão chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, nossa alegria e nosso apreço também pela participação, pela presença de vocês, ainda que em horários diferenciados do original. Mas para vocês que estão aqui nos acompanhando pontualmente às 8 horas, pelos nossos canais Roteiro Espírita TV 7, vai aí o nosso abraço e o nosso bom dia aí de luz e paz para você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia aí para você. É sempre muito bom estarmos juntos de volta, e quando é sábado, então, melhor ainda. Alegria, 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 meu povo. Vamos que vamos. Mas deixa eu dar também aqui o meu bom dia aí e os nossos feliz aniversário. Parabéns, 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 parabéns para ela nos seus 64 aninhos, Onilda Borges. Bom dia, dona Onilda. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para a senhora. Que bom estar fazendo 64 de idade. É sempre muito bom. É um novo ciclo que se abre na sua vida. Que seja de paz, de alegria, de felicidade para a senhora, junto dos seus entes queridos, dos seus amigos, do maridão, dos filhos e dos netos. Parabéns. Também para ela, Eliane Moreno. Bom dia, dona Eliane, que não disse qual é a idade que está aniversariando hoje, mas também isso não importa, não nos interessa. O importante é que a senhora está aqui conosco. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Maria passe na sua frente, pegue os seus regalos e possa realizá-los todos. Parabéns, parabéns, parabéns. É isso aí. Mas para ela, nos seus 74 aninhos, eita, que idade bonita danada, um dia eu chego lá, não sei quando, mas eu vou chegar. A nossa Raquel dos Reis Moraes. Bom dia, dona Raquel. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que o menino Jesus esteja do seu lado, comemorando com a senhora, junto dos familiares, do esposo, se ainda estiver próximo, com o encarnado, dos amigos, dos filhos, dos netos e certamente também dos bisnetos. Parabéns, 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 parabéns. Tudo de bom e tudo de melhor. Estou vendo aqui uma menina bonitinha, deve ser a netinha ou será a bisnetinha? Deve ser uma ou outra, mas que é bonita ela é. Bom dia, bom dia, bom dia, netinha de dona Raquel. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Feliz aniversário para vocês, é isso aí. Mas para o nosso amigo Clécio Teixeira, que hoje completa 45 anos, 4,5. Eita, que idade bonita da área. Será que eu chego lá? Vou chegar sim nos meus 45 aninhos. Vai demorar um pouco, daqui umas 2 décadas, mas eu chego lá. Vamos que vamos. Bom dia, menino Clécio. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Luz e paz para você e para toda a família. É isso aí. Mas também para ele, Jaldinei Gonçalves, lá do. Deixa eu me lembrar, que eu te conheço, lá da Fazenda Grande do Retiro, Delis de Menezes, é isso mesmo. Bom dia, meu amigo Valdinei Gonçalves, feliz aniversário, que também não quis dizer qual a idade, mas também não interessa. O importante é que você está aniversariando hoje com a gente. Parabéns, parabéns, parabéns. Leva um abraço para a dona Cica Guimarães e para a dona Edna também. E também para ela, Evanildes Teles, o quê? Evanildes Neves, todo mundo lá
do Teles de Menezes. Agora sim, bom dia, meu amigo. E também para ela, que sempre nos acompanha aqui pelo canal Roteiro Espírita, a nossa queridíssima Ângela Sá. Bom dia, dona Ângela. Parabéns, 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 parabéns. Deus te abençoe, Deus te proteja nesta linda manhã de sabadão. Que seja um dia recheado de muita alegria lá no Fabiano de Cristo da Ribeira. Feliz aniversário para a senhora, tudo de bom, junto dos netos, do maridão, dos filhões e também dos amigos. É isso aí, minha amiga. Feliz aniversário para a senhora. E completando o elenco dos aniversariantes de hoje, nos seus 54 aninhos, Dona Enia Andréia Costa. Vou repetir. Enia Andréia Costa. Parabéns, 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 parabéns. E feliz aniversário para você, menina Andréia Costa. Que Maria passe na sua frente, pegue todos os seus regalinhos e possa realizá-los. Sendo assim, para fechar o bloco dos aniversariantes, para você que está aí do Iapoca-Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, aniversariando hoje, sintam-se todos e todas abraçados e abraçadas pelas nossas equipes, canal Roteiro Espírita e o canal TV7. Beijo no coração, paz e luz para todos os aniversariantes. Não, não. Bom dia aí. Vamos que vamos orar em nome de Jesus para toda essa galera que está aniversariando ou não nesse dia. Vamos orar. A mensagem de hoje que eu acabei de abrir é seguintes, a mensagem número 190 nos diz: brilhe a vossa luz, disse Jesus. Luz significa a sabedoria e o amor que você conquista. São virtudes que brilham e aparecem na expressão do seu rosto. Sem Deus, ninguém representa grande coisa, por isso não há do que se vangloriar. Dele vem a luz. A luz é a sua grandeza interior e depende da conscientização de Deus. Quanto mais você se entrega a Deus, maior fica. Encerra dizendo: a sua luz aumenta na proporção dos benefícios que você faz aos outros. Fiquemos com esta dica para hoje, sabadão do dia 11. Quanto mais você beneficia os outros, mais a sua luz amplia-se. Portanto, eis aí a dica e o caminho da felicidade. Brilhe vossa luz, disse-nos Jesus. Sendo assim, vamos orar. Querido amigo Jesus, companheiro de nossas existências, de nossas vidas, queremos te agradecer pela oportunidade feliz de estarmos de volta a esse espaço virtual de aprendizagem para mais um encontro contigo e com os teus ensinamentos. Abençoa a todos nós que aqui nos disponibilizamos e nos propusemos estar, para que juntos, fortalecidos na tua energia de amor, consigamos nos robustecer, nos fortalecer, para darmos continuidade aos nossos empreendimentos superiores. Abençoa a todos aqueles que aqui já se encontram, aqueles que virão depois em outros horários e dias, e também aqueles que nunca virão. Que Deus possa envolver a todos nós, seus filhos, em bênçãos de luz e de paz. E que a tua presença amorosa possa ser contínua e sentida também por nós. Gratidão, Jesus, pela tua vida, pela tua mensagem, pelos teus exemplos, por tudo que deixastes para nós enquanto herança do Pai para os seus filhos.
E assim, em teu nome, em nome de Deus, dos bons espíritos, coordenadores da atividade, te pedimos permissão para iniciarmos o encontro desta manhã, desejando também que essas energias cheguem aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando já 2 semanas por toda essa calamidade, dificuldades, que a energia do teu amor possa chegar para todos nós. E assim iniciamos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja e muita paz. Para vocês que chegaram agora durante a nossa prece, durante a nossa leitura da mensagem, nosso bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Obrigado pela presença, que Deus nos abençoe e proteja. Conforme já dissemos e vimos, hoje nós vamos tratar de um novo capítulo. Vamos iniciar aqui o nosso estudo da leitura das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa feita, conforme vou apresentar a vocês o card, aí no capítulo 27, dos itens 1, 2 e 3, que vai tratar sobre qualidades da prece. E hoje nós temos aí 3 evangelistas que descreveram sobre esse tema do capítulo 27, nos itens 1, 2 e 3, que são eles: Mateus, em 6, 5 a 8, Marcos, em 11, 25 e 26, e Lucas, em 18, 9 e 14. Portanto, hoje nós vamos ver esses 3 evangelistas que nos trouxeram essas passagens falando sobre qualidade da prece. Ok? Para vocês que estão chegando pela primeira vez e desconhecem a dinâmica, nós apresentamos as passagens, conforme está descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos uma avaliação, não, fazemos uma reflexão livre, de acordo com o nosso entendimento. Depois nós partimos para o Novo Testamento de tradução de Haroldo Dutra Dias, nos Evangelistas, e nas passagens que estão sendo estudadas no Evangelho, e depois recorremos ao Evangelho por Emmanuel. Hoje, especificamente, veremos Lucas, Marcos, perdão, veremos Mateus e veremos Marcos, tá? Porque Lucas não tem nenhuma mensagem descrita por Emmanuel a respeito dessas passagens. Ele só fez algum apontamento em Marcos e Mateus. E aí a gente encerra a nossa atividade. Ok? Então, esses são os passos que nós seguiremos. Portanto, vamos começar apresentando. Deixa eu botar aqui o bannerzinho para a gente seguir conforme a proposta. Então, nós vamos trazer aqui para vocês o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Nesse capítulo, nós vamos ver, se Deus permitir, hoje e nas próximas semanas, esses temas: qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Porque em cada um desses subitens, Kardec nos apresenta uma passagem evangélica. Nós estudamos livremente sem nos atermos aos textos que vêm subsequente, dando explicação à passagem. Estes nós estamos fazendo todos os dias às 22h30, na leitura do Evangelho todas as noites, aqui pelos canais Roteiro Espírita TV7, que vocês podem nos acompanhar. Dia de quarta-feira e aos domingos nós fazemos ao vivo e a cores aqui também,
por esses dois canais, ok? Então, hoje nós veremos qualidades da prece. E nesse subitem desse capítulo, Kardec vai nos apresentar 3 passagens evangélicas nas quais se referem a essa mesma proposição, ok? Então, a partir de agora, nós vamos ver e faremos algumas considerações. Só lembrando a vocês que nós já fizemos esse estudo, essa reflexão, nesse estudo diário, todas as noites, às 22h30. Se vocês pegarem as lives, vocês vão encontrar. Esse mês nós estamos também estudando à noite esse mesmo capítulo 27, só que nós estamos um pouquinho mais adiantados a nível de subitens, ok? Então vamos lá. Nesse capítulo, deixa eu tirar aqui o banner. Nesse capítulo, nós vamos ver essa primeira passagem que está lá em Mateus 6, capítulo 6 do seu Evangelho, nos versículos de 5 a 8. Vejamos como é que Mateus descreve essa passagem. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, o secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. E aí nós vemos, conforme já citado, Mateus 6, de 5 a 8. Então, nessa passagem, como nas que virão subsequentes, nós vemos que Jesus faz esta, vou chamar assim, interdição, esse aconselhamento, em nos dizendo que não devemos orar como os hipócritas, que são para serem vistos, eles ficam de pé nas sinagogas e eles também ficam nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. E vale lembrar que ainda hoje nós encontramos comportamentos semelhantes. Pessoas que querem ser vistos, louvados, aplaudidos, diante das orações que fazem. Tá? E Jesus então nos recomenda que quando nós quiséssemos falar com Deus pela oração, que nós entrássemos no nosso quarto, no coração. Voltássemos a atenção para dentro de nós. Fechássemos a porta dos barulhos de fora, para que os olhos e a mente não se sentissem perturbados por aquilo que estavam vendo e percebendo. E em secreto ou em segredo, falasse ao Pai. Colocasse-se de forma plena, inteira, nesse diálogo. E o Pai saberia o que estava acontecendo, pela sinceridade da ação. E ele também vai nos dizer: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade eles serão atendidos. E também vemos, hoje ainda, nos nossos meios religiosos, pessoas que assim o fazem. Quantificam exacerbadamente o número de palavras, de frases,
para agradar a Deus, considerando que, assim fazendo, serão atendidos. Isso nos faz lembrar daquela passagem da viúva, do óbolo da viúva, em que não foi a quantidade de moedas em cumprimento ao dever, ao colocar no gasofilácio, que seria bem vista e atendidas por Deus, mas pela sinceridade do propósito. Esta senhora colocou apenas uma, do que não tinha sequer para alimentar-se e para alimentar o seu filho. Os outros que estavam à sua frente deram do excesso, do muito. Semelhantemente, tinham um conhecimento maior da linguística e tentavam reverberar isso em alto, bom som, para que todos vissem e se glorificassem. Nem uma coisa nem outra. Então, Jesus nos recomenda prudência, atenção, humildade. A qualidade da prece está exatamente na ação interna, na sinceridade do propósito, nesse vínculo restrito com o Pai. E o Pai, que tudo vê, que tudo sabe, vai nos atender de conformidade com as nossas necessidades. Ok? Então, aí nós temos Mateus que descreve esta passagem desta forma. Vamos seguir então para Marcos. Vou aumentar aqui para que vocês acompanhem. Marcos ele foi mais sucinto. Mateus tem uma tendência a descrever mais, porque foi o primeiro relator das passagens evangélicas. Então nós vamos ver lá em 11, 25 e 26. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também nos perdoará os pecados. Olha que coisa interessante, né? Repare que aqui Marcos já traz uma outra visão, um outro olhar, ao dizer que quando nós fôssemos nos apresentar ante a Deus para fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e lembrássemos que nós tínhamos algo contra alguém, que nós agíssemos com perdão. Diferentemente daquela outra passagem que Jesus recomenda, que quando nós fôssemos fazer a oferenda no altar, nos lembrássemos de que tínhamos algo contra o nosso irmão, deixássemos ali e fôssemos nos reconciliar com ele. Depois voltássemos para fazer a oferenda. Aqui Jesus está propondo que quando da oração nos lembramos, rapaz, eu não gosto daquela criatura. Perdoa. Ore por ela. Porque o nosso Pai que está nos céus também nos perdoará com relação aos nossos pecados. É conforme ele diz, perdoai para serdes perdoados. Então essa passagem é interessante porque diz assim, e quantas vezes nós procedemos, se não sempre, mas de quando em quando, para não dizer quase sempre. Estamos orando, pedindo a Deus, mas sabendo que dentro de nós existe aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor, aquele desejo de vingança, de que Deus faça a justiça. Nós nos sentimos vitimados, coitadinhos, e queremos que Deus resolva o nosso problema. A gente pede ajuda para nós mesmos, pedimos ajuda para os nossos filhos e entes queridos, esquecemos de perdoar aqueles que nos ofenderam. De pedir a Deus que também abençoe aquela alma, porque essa alma também é filha de Deus. Percebem? A profundidade, não basta orar. É preciso que esse orar ele esteja consubstanciado de uma qualidade.
da qual nós ainda, pelo menos eu, não temos. Mas seguindo agora 3. Vamos ver o que diz em 3. Vou aumentar também. Ele diz assim: também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. É aquela passagem do rico e do fariseu de Lázaro, né? Do publicano. Ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que tenho ou possuo. Então, essa era a postura do fariseu diante do altar, acreditando que seria reconhecido, louvado, e já teria passagem para o reino dos céus. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou um pecador. Olha a postura de humildade, de reconhecimento das suas mazelas morais que tinha o publicano, que era considerado um homem sem valor naquela sociedade. Então Jesus diz: declaro-vos que este voltou, o publicano, para a sua casa justificado, abençoado. E o outro não, porquanto aquele que se eleva, se soberba, será rebaixado. E aquele que se humilha, será elevado. Lucas 18, de 9 a 14. Então, é mais uma passagem descrita por Jesus, aí nós temos 3 diferentes, por sinal, em que Jesus aponta o rumo, a direção para aqueles que queiram comungar com Deus, estabelecer esse laço de afetividade, de amorosidade, de encontro entre o pai e o filho. É a postura, é a conduta. Ok até aí? Então nós temos: entra primeiro no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto ora a Deus. Depois nós temos uma outra que diz que se nós tivéssemos algo contra o nosso irmão, que naquele momento nós perdoássemos, para que Deus perdoasse também as nossas faltas e erros. E nessa agora, a atitude do publicano, que batia no peito dizendo: ó Senhor, eu sou um pecador. Qualidades da prece. Até aí tudo bem? Então fica explícito que é preciso que se tenha uma atitude de dentro para fora quando da prática da oração. Todos nós oramos, oramos. Todos nós rezamos, rezamos. Todos nós queremos ser abençoados, protegidos por Deus, sim. Mas quem de nós se coloca, se posta verdadeiramente com a humildade do publicano? Quem é capaz de elevar às alturas o pensamento, a vibração, para ser recolhido por ter graça, conforme vimos? Me parece que foi ontem não, perdão, quinta-feira, lá no Sheila, palestra do Sheila, Maria
Mãe de Jesus, obediência e humildade. Percebe? Um exemplo de obediência e de humildade. Se não assistiu, assista. Tá bem legal essa live nossa. Nós fizemos ao vivo com transmissão híbrida. Então aí. Ok, gente? Agora nós vamos passar para o Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento, para vermos como é que está descrito aqui por ele e qual é o capítulo que ele traduz, intitula, que tem essas três passagens. Vamos começar, como temos feito, por Mateus. Então, Mateus 6, 5 a 8, assim está descrito aqui no Evangelho de Mateus, com tradução de Haroldo Dutra Dias. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém. Vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto interno. Tá vendo? Entra no teu quarto interno. Já muda um pouquinho. E tendo fechado a porta, orai ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que, com palavreados excessivos, serão atendidos. Assim não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidades, antes de pedirdes a ele. Então, Kardec faz até essa proposição. Se Deus sabe do que nós precisamos e necessitamos, por que nós precisamos orar? Os Espíritos vão dizer que, apesar do nosso Pai saber das nossas necessidades, mas esse ato é um ato que demonstra humildade, reconhecimento pelo poder de Deus. E é um pedido de um filho a um pai. Como os nossos filhos nos pedem coisas enquanto pais, mesmo sabendo da necessidade dos filhos pelo pai, mas aguarda, claro que não são todos, mas muitos fazem isso, que ele venha e peça, como uma atitude proativa, é um termo que se usa recorrentemente, seja proativo, vai e faça, não espere que alguém venha lhe atender, demonstre essa expertise, mostre para o outro o seu interesse, a sua vontade, para você ser bem visto dentro da sua organização, da sua empresa. É a mesma coisa. Vamos ver agora Marcos. Marcos. Eu esqueci de dizer que em Mateus, deixa eu ver se eu acho. Ih, rapaz, eu tirei. Agora já era. Eu nem vou recorrer por conta do tempo. Aqui em Mateus, que é aqui em Marcos, que é 11 de 25 e 26, é a figueira estéril. Está dentro desse conjunto de capítulos e versículos, que vai de 11 a 20 a 11, 26. Então, diz assim, 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. Mas se não perdoardes também, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas transgressões. Então, é uma relação de troca. Eu dou, eu recebo. Eu recebo, eu dou.
Eu não posso querer tudo só para mim, que Deus só me abençoe e eu não exercito a bênção para o outro. Percebe? Então isso é algo importante, porque nas nossas orações há uma tendência muito grande de nós pedirmos só para nós mesmos. Quando estendemos o pedido, são para aqueles que nós dizemos amar, que são os nossos entes queridos. E esquecemos dos outros. Então essa atitude de perdoar é preciso que seja uma prática recorrente, conforme nós vimos aqui em Marcos, na figueira estéril. Não dá para ler todos os versículos desse capítulo 11. Fiquemos apenas no que diz respeito a esta passagem. Porque essa passagem está dentro desse conjunto de ocorrências que foram registradas pelos evangelistas diante do fato maior da figueira estéril. E em Lucas, recorrendo agora a Lucas, nós vamos. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso mesmo. Parábola do fariseu e do publicano. Está aqui descrita como sendo. 18, capítulo 9, versículo até o 14. Vejamos se há alguma diferenciação não que está no Evangelho com daqui. E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. E era muito comum esse comportamento, essa atitude. Os que viviam, tinham regalias dentro das sinagogas, que tinham posições de mandos, como doutores da lei, alguns sacerdotes, alguns poderosos, se achavam superiores à massa, aos pobres, os desvalidos, como ainda hoje. Tem muita diferença. Então Jesus, já conhecendo a hipocrisia, a malícia daqueles homens, e diante daquela oportunidade, porque Jesus sempre trazia um aprendizado, uma lição diante das circunstâncias nas quais ele se encontrava, e esta foi mais uma. 2 homens subiram ao templo para orar, o que era bastante habitual, comum, como se nós nos dirigíssemos para a igreja para orar. Não tem nenhuma diferença. Um fariseu, o outro publicano. Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo e tudo quanto adquiro. Essa foi a atitude do fariseu, do orgulhoso, do vaidoso, do presunçoso, daquele sacerdotal que acredita que já tem a posse do lado direito de Deus, a posse da chave da entrada do reino de Deus. E muitos espíritas também assim fazem, se comportam, porque são presidentes, diretores, palestrantes, médiuns, porque escrevem, porque dão comunicações supostamente de espíritos elevados, são escritores, são palestrantes que enchem auditórios, plateias enormes, se veem qual o fariseu. Embora não se revele, mas o comportamento, a atitude, a vibração é bem semelhante a eles.
Vem então o publicano. O publicano, porém, de pé à distância, não queria, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que se exalta, se eleva, se acha o bam, a si mesmo será diminuído. E aquele que diminuiu, a si mesmo será exaltado. Com isso, apesar disso, dessa nossa fala anterior, não quer dizer necessariamente que todo espírita, todo palestrante, todo médium, tudo isso que eu falei, age dessa forma. Claro que não. Como muitos religiosos, nas suas mais variados segmentos, são nobres, são justos, são elevados, são vistos como os espíritos dignos da presença dos bons espíritos do próprio Pai. Como também nós encontramos em outros arraiais religiosos comportamentos semelhantes. Por que isso? Porque nós somos espíritos imperfeitos ainda. O homem em si ainda é imperfeito. Carregam suas mazelas, seus equívocos, está em uma tentativa de superação das suas paixões, dos seus erros de ontem, que os levaram a hoje a essa conduta. Estão fazendo de tudo para não recapitularem nos erros e equívocos. E não são eles só, há de se dizer isso, somos todos nós, incluamos-nos nessa questão. Porque senão serei que nem um fariseu. Porque eu me sinto que diferente do outro. A parte do sofrimento. E fico dando uma de superior, de elevado, quando em verdade elevado só teve um, Jesus, que nos trouxe a canção da humildade, da compaixão. Ok? Nós vamos agora para os textos de Emmanuel. E conforme eu tenho dito nessas últimas semanas, por hora não tenho ainda condições de estar vendo o chat com vocês. Mas se coloquem, se interajam, coloquem suas proposições, vamos interagir para enriquecer o debate. Vamos então para Mateus. Lembrando a vocês também que no estudo que nós fizemos, preparatório para o trabalho de hoje, não encontramos em Lucas nenhuma mensagem referente a essa passagem que ele nos trouxe do publicano. Nós temos só em Marcos e em Mateus. Ok? Eu vou começar com Marcos. Hoje eu vou trocar. É Mateus, Marcos e Lucas. Mas hoje eu vou começar com Marcos. É uma mensagem bem curta. Nós vamos ler duas hoje, tá bom? Uma é em Mateus e a outra é em Marcos. Essa de Marcos é bem pequenininha, é meia página. Ele intitula Orar e Perdoar. E está lá no livro Comunhão Espírita Cristã. Se você tiver esse livro, peguem, e é o capítulo 90. Nesse sentido, deixa eu aqui abrir um parêntese para indicar essa questão para vocês. Quer dizer, todas as vezes que vocês vierem para o estudo das passagens evangélicas, do Evangelho segundo o Espiritismo, aos sábados, a partir de 8 horas, aqui pelo canal Roteiro Espírita TV7, tragam sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, físico, e tragam alguns livros de Emmanuel, ou esteja próximo a eles, porque os livros normalmente são livros comuns a nós. Então dá para vocês
pegarem e acompanharem a leitura. Okay? Então, esse é Comunhão Espírita Cristã, capítulo 9. Vale lembrar também que Marcos, que é 11, 25 e 26, ele vai fazer o recorte do 25, do primeiro versículo. E quando estiverdes orando, perdoai. Nesse versículo, ele faz duas mensagens. Uma é quando orardes, e orar e perdoar. É esta que nós vamos ver agora. É sempre bom trazer a quantidade de mensagens para que a gente tenha uma ideia de como Emmanuel se colocou, produziu mensagens em torno daquela passagem evangélica. Principalmente para quem estuda o Evangelho, para aqueles que fazem palestra. É sempre bom você estar fazendo esses apontamentos, essas correlações. Então, orar e perdoar. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? Olha como Emmanuel nocauteou a todos nós, não é assim? Não tenho que conversar, que dizer. Vou repetir, anotem. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? E a maioria de nós agimos assim. De igual modo, poderemos indagar: como sustentar o coração sereno durante a prece, se análise real de si mesmo? Qual seria o mais difícil entre os dois? Vou repetir a primeira pergunta. Como manter alguém a própria consciência tranquila, sem intenções sinceras? Vou fazer uma ação. E eu sei que essa ação ela é corrupta, ela é ilícita. Como manter essa consciência tranquila, sabendo que o ato em si não é nobre? E ele então nos pergunta também: como sustentar o coração sereno, apaziguado, tranquilo, durante a prece, sem análise real de si mesmo, sem uma autoinvestigação? Não sei qual dos dois seria o mais difícil. A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Eu acho que quase nenhum de nós faz isso. Porque a maioria de nós sequer, muitas vezes, reza, ora, faz a prece. Intenções estranhas e sentimentos propositadamente viciados não se conciliam com o clima favorável à segurança de espírito. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus. Pega papel e caneta aí, vai. Desculpa essa parada aqui, porque eu achei tão impactante que eu quero dividir com vocês escrito. A Deus não se ilude. Escreveram? Não é anotaram, não. Anotar é na mente. Escrever é no papel. Pegue papel e lápis, ou caneta e escreva: a Deus não se ilude. Olha o impacto que essa frase de Emmanuel faz em nós. A Deus não se ilude. E a oração exterioriza a nossa emoção real. E a oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor,
não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não se pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excessos desígnios. Não é Deus que tem que mudar as suas leis para nos favorecer, porque nós estamos ali tentando barganhar com Ele. Somos nós que devemos nos transformar pela moralização, pela retidão, pela consciência do dever, para estabelecermos esse vínculo com o divino. Atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Olha que parágrafo fabuloso, daria um seminário. Atente, portanto, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, ou seja, observas como fazes as tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável. Perdão. Ou seja, nós só deveríamos ir para a prece se tivéssemos consciência plena de que não temos nada contra o nosso irmão e que já perdoamos tudo contra o que nos foi feito no nosso irmão. Deve ter a presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem o curso livre na direção de Deus. Beleza? Pois é. Olha o exercício que nós precisamos fazer antes de nos recolhermos em prece. Qualidades da prece. O quanto estamos distanciados desta realidade proposta por Emmanuel. Vejamos agora, e por fim, Mateus. Essa já é um pouquinho maior, mas que também é bem interessante. Nessa mensagem, tem algumas outras. É 6, deixa eu ver aqui os itens. Mateus 6, o capítulo de 5 a 8. Tá? De 5 a 8, Emmanuel vai fazer as seguintes proposições. Em 6,6, quando diz, ele começa por 6,6, viu? Não 6,5. Ele não trabalha todos os versículos, ele vai pegando um outro e vai conceituando. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora a teu pai em segredo, e o pai que vê no segredo te recompensará. 6,6. Aí nós temos oração e cooperação em louvor da prece. E em 6,8, que é, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de pedirdes a Ele, Emmanuel descreve, lembra-te, auxiliando, que é só essa única mensagem, ok? Ok? 6,8. Então nós ficamos com 6,6 nesse em louvor da prece. E com ela a gente encerra esse momento reflexivo por Emmanuel. E essa mensagem está no livro também Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 88. Então nós temos
a 90, salvo engano, que foi a anterior, e esta 88, também do mesmo livro, Comunhão Espírita Cristã. Em louvor da prece. Pedistes em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, relegando-te o coração. Solicitastes o afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicastes a sustentação da moléstia e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais e a carência te bateu à porta. Ele quer nos dizer que, na maioria das vezes, essas são as nossas petições. E, de fato, quase sempre são assim. Coisas transitórias. Mas se não abandonares a prece, aliado ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendimento, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física é defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil, e que as dificuldades de penúria são lições da vida, a fim que a finança demasiada não se faça explosivo nas tuas mãos. Ou seja, se nós nos mantivéssemos na prece, na oração contrita com Deus, verdadeiramente, não só pedindo, nós entenderíamos o porquê dos acontecimentos. E ao invés de nos revoltarmos, de exigirmos, de cobrarmos, nós agradeceríamos pela bênção da prova. Porque raramente nas nossas preces nós pedimos a Deus que nos mantenha nela, nas provas, que nos fortaleça para superá-las. Porque a gente pede a Deus que nos livre da prova, do problema. Porque nós vamos dar dízimo, vamos dar a nossa contribuição na casa, vamos fazer a nossa promessa, vamos andar de joelho, vamos dar comida aos pobres, a gente começa a barganhar com Deus. Vamos acender vela, vamos fazer 20 Ave Maria e 40 Pai Nosso, e por aí vai. Se ele não fizer nada disso que nós pedimos, nós também não fazemos nada disso que iríamos fazer se ele fizesse o que nós pedimos. Ou seja, estou em uma troca com Deus. A gente só se esqueceu de perguntar a Deus se ele queria isso, esse tipo de barganha. Seguinte. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas, a eterna justiça, não basta o pranto da compulsão e a postura de reverência. Após o recolhimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desdistosos quanto antes. Contudo, se perseveramos na prece com o serviço das boas ações, as boas obras, que nos atestam a corrigenda, a breve trecho, perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Um parágrafo um pouco extenso, é verdade, mas ele consegue sintetizar bem a ideia, ao nos dizer exatamente como deve ser a nossa postura. Mantenhamos-nos na prece, não apenas nela, mas na ação do bem. E compreenderemos o desfecho final, que não é a morte do ímpio,
que não é o olho por olho, dente por dente, mas é a resignação, a serenidade, a paz interior para saber lidar pelo tempo que ainda for necessário com aquela prova. E caminhando para os finalmente, ele ainda diz: se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem, que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro, e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Agora você pode anotar, porque a frase é grande. Anotem, guardem na memória. A prece forma o campo do pensamento puro, e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Bonita, não? Vou até rir porque essa merece ser escrita, viu? Aqui vem agora. Pegue papel e caneta. Olhe a frase de impacto de um sábado de sol como o nosso, no dia 11/5/2024. Coisa de Emmanuel. Coisa de Emmanuel. Não vale prometer sem cumprir. Vou repetir. Não vale prometer sem cumprir. E é o que eu e penso que a maioria de nós fazemos. Nós prometemos e não cumprimos. Se promete ler o livro que nos foi indicado como sendo a nossa proteção mental. Abrimos, começamos, largamos por caminho. Prometemos nos manter fiéis àquela proposta nova de mudança, do largar do vício. Continuamos mantendo o mesmo comportamento. Ele então encerra dizendo: a oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende em uma casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado, é verdade, e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico, é verdade também. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Não é impactante essa mensagem? Em louvor da prece. Quando você ouve a mensagem apenas pelo título, parece-nos que não tem grande valor. Seria mais uma de Emmanuel. Mas quando a gente começa a ler, refletir, aprofundar, a gente vê a grandeza da mensagem, o roteiro a ser seguido. Portanto, fiquemos para hoje, sábado, nesta reflexão. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, que é a minha, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz, que seria a oração, não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos, a sujeira acumulado no recinto doméstico. Mas, entretanto, mostra-se alarde
o serviço que se deve fazer, que seria pegar a vassoura, o balde, o apanhador, limpar a casa, varrer tudo. A não ser que você queira continuar mantendo-se na sujeira. E Deus respeitará a sua decisão. Mas não dá para querer que Deus faça a limpeza da qual você é responsável pela própria sujeira. Ele nos dá a luz da consciência do dever a ser feito. Mas quem vai fazer é você. Sou eu. E é por isso que eu, particularmente, estou aqui todos os dias, procurando limpar, arrumar essa casa desarranjada que eu trouxe comigo, que é a consciência. A casa mental. E a gente faz o quê? Orando e agindo no bem, conforme vimos na outra mensagem. Beleza? Então tá. Eu espero que esses 3 itens tenham nos servido de bússolas, ou de bússola para o nosso caminhar hoje, amanhã e pelo restante das nossas existências. Antes de concluirmos, queremos agradecer a vocês pela presença, pela participação. Conforme dissemos, não veremos ainda o chat, mas façam suas proposições, depois eu dou uma olhada. Na medida do possível, eu farei alguns comentários também. Mas interajam entre vocês. Que Deus abençoe a todos e a todas. Que tenhamos um final de semana e uma semana produtiva no bem e na oração. Conforme vimos em uma palestra recente, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, que me parece também está aqui na live, no canal Roteiro Espírita. Lembrando a vocês que hoje ainda nós temos, às 22h30, o nosso encontro com a leitura do Evangelho todas as noites, às 22h30, cada um em suas casas. Ok? Itens 9, 10, 11 e 15 do capítulo 26. Perdão, 27. 27. Nós ainda também estamos nesse capítulo 27. Nos itens 9, 10, 11 e 15. Beleza? Então tá. E amanhã, domingão, Dia das Mães. Dia das Mães. Nós voltaremos às 8 horas com Kardec. Momento Kardec. O céu e o inferno. Então tá, gente. Um beijo no coração, muita paz a todos e a todas. Que temos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite. Orando, vigiando, pedindo a Deus força e coragem para continuarmos na senda do caminho. Muita paz, obrigado, valeu pela presença e vamos que vamos, porque o dia só está começando. É isso aí, à noite nos veremos em pensamentos, em sentimentos, através da leitura. Muita paz, obrigado a todos.